Canal Sagradas Escrituras, bom dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus de bondade, manifestai o vosso poder nos sacramentos que revelam o vosso amor. Enviai o Espírito de adoção para criar um novo povo, nascido para vós nas águas do batismo. E assim possamos ser em nossa fraqueza instrumentos do vosso poder. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Consagração a Nossa Senhora. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço todo a vós. Em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, meus ouvidos, minha boca, meu coração e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Pedido de Nossa Senhora, rezai o rosário todos os dias. Oração diante da cruz. Que a ressurreição do Senhor afugente da nossa vida o medo e as trevas. Ó Deus da vida, que ressuscitou seu Filho, ressuscita-nos a cada dia para uma vida nova. Ó glorioso Deus Altíssimo, iluminai as trevas do meu coração, dai-me uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita, sensibilidade e conhecimento, Senhor, a fim de que eu cumpra o vosso santo e veraz mandamento. Amém. Oração antes de ler a Bíblia. O amor de Deus se realiza em todo aquele que guarda a sua palavra fielmente. João 1, 2, 5. Meu Senhor, meu Pai, enviai teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha tua santa palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Faz, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. 5 de agosto de 2025, Liturgia da Palavra. A leitura do livro dos Números, capítulo 12, versículos 1 a 13. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope e disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa, porque a ele eu falo face a face e às claras, e não por figuras que ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se, e no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra, branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra,
disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer, que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Mestre, tu és o Filho de Deus, és Rei de Israel. João 1,49. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 14, versículos 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Reflexões sobre o Evangelho do dia 5 de agosto de 2025. Os discípulos dependentes de Jesus são convidados a embarcar sozinhos e a tomar dianteira em direção à missão. Eles navegam e enfrentam vento contrário e escuridão. Ainda guardam na lembrança a experiência da multiplicação dos pães e se perguntam: por que despedir a multidão se a questão do alimento já estava resolvida? Jesus os surpreende na madrugada, mas de início não é reconhecido. Ele se identifica e os anima. O pedido de um sinal é atendido, mas a fé falha e o representante da comunidade afunda, mesmo tendo Jesus à frente. Felizmente, o mestre é solícito em ajudá-lo e o resgata a tempo. Os discípulos temem ao pensar que estavam sós. Temiam o mal, certos de que, a qualquer momento, o barco, isto é, a comunidade, sucumbiria pela violência das ondas. Quando a fé enfraquece,
caímos na tentação de querer provas. Jesus ajuda a comunidade para que continue o caminho da missão. Quando nos sentimos fracos, o poder de Deus vem ao nosso encontro para nos dizer: coragem, não tenham medo. Encerraremos com uma passagem da primeira carta de São João, capítulo 1, versículo 3. O que vimos e ouvimos nós vos anunciamos, para que também vós tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O próprio Jesus Cristo dizia sempre: é preciso que se cumpram as Escrituras. Escrituras dão testemunho de mim. Ainda não lestes as Escrituras? Até amanhã, fique em paz e que Deus nos acompanhe sempre. Amém.